Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Nós estamos em mais uma aula aqui hoje para vocês, tá? Uma aula super bacana, cheia de coisa interessante para estar aprendendo hoje. Nós vamos falar de alguns processos de purificação, que é a osmose reversa. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre os processos de filtração, adsorção, destilação, troca iônica, tá? E eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula. Gostaria muito que, se possível, tá? Vocês se inscrevessem aqui no canal do YouTube, entrassem sempre que possível na nossa página do UPT UESC, tá? E no nosso Instagram, onde a gente vai estar disponibilizando para vocês uma série de questões do Enem Relâmpago para a gente estar revisando esses conteúdos aí. Então, eu vou contar com vocês, tá bom? Então, galera, na aula de Química da Universidade para Todos de hoje, a gente vai estar fazendo uma questão super legal, tá? Super interessante. É a questão 97 do Enem. Ela diz o seguinte: em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação, ou seja, apenas das chuvas, né? Nesse sentido, portanto, os sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e a outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado: letra A, filtração, letra B, adsorção, letra C, destilação, letra D, troca iônica, letra E, osmose reversa. Eu acabei dando uma pesca para vocês muito boa aqui, né? Já ficou quase que evidente aqui esse processo, mas por que eu trouxe essa pesca? Tá? Hoje o intuito dessa aula não é especificamente você escrever ou você gabaritar essa questão, por exemplo. É você conhecer um pouco mais os processos aí de purificação. A gente pode usar processos de separação de misturas para purificação e pode utilizar desses processos de purificação para utilizar, né, no nosso dia a dia, inclusive, tá? Pessoas que moram em regiões semiáridas têm muita dificuldade de ter acesso à água. Então, às vezes, tem rios intermitentes nessas regiões que permitem aí a disponibilidade ali de água salobra. E essa água, ela tem um teor muito alto de minerais, que às vezes nem todos esses minerais e metais, eles estão ali possibilitando a hidratação das pessoas, né? Considerando aí a necessidade da gente estar ingerindo água, obviamente doce, não água salgada. Então, processos como a osmose reversa, que é o grande pontapé dessa questão, trazem essa possibilidade de purificação. Primeiro eu quero trazer para vocês o significado de osmose. A osmose, você vai ver essa palavra, né, esse conteúdo, né, de osmose, você vai ver na biologia, por exemplo. As células realizam osmose, a osmose está presente o tempo todo nos processos de fagocitose e endocitose, dependendo, né, de processos químicos aí associados, físico-químicos associados à dinâmica das células, tá? E a membrana vai estar também, a membrana celular vai estar presente nesse processo também. Mas aqui na aula de hoje nós vamos falar especificamente da osmose reversa, que é uma osmose utilizada para dessalinizar a água do mar, por exemplo, ou água de rios mais, né, com teores mais salobros, né? Se assim a gente pode falar, água salobra. Então vamos que vamos. Aqui nós temos, gente, o exemplo da questão, né? Nós temos água doce, nós temos água salgada, nós temos um nível original de água e nós temos uma membrana semipermeável que vai permitir apenas a transferência de água. Então, o que vai passar por essas membranas aqui, deixa eu até marcar para vocês verem, é a água, não são os metais que vão passar, tá?
E você vai observar, olha aqui, ó. A água é que, na verdade, vai atravessar essas membranas aqui, tá bom? Ninguém mais, ninguém menos do que a água. Deixa eu colocar ela aqui, para ficar claro para vocês que não são os íons, tá? Não são os íons que vão fazer qualquer diferença nessa transferência. É a água que vai migrar. Então, vamos ver. A osmose em si, gente, é o fenômeno de transferência de uma solução, né, dos compostos ali. Uma solução é composta de soluto e solvente. Então, o solvente, ele tem a possibilidade de ser transferido, né, de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada. A gente geralmente usa o termo soluto. O soluto migra de uma solução mais concentrada para uma solução menos concentrada, a fim de que haja um equilíbrio. Só que no caso da osmose reversa, é a água, né? É a água quem vai ser forçada a passar pela câmara da membrana, tá? Além disso, a gente sabe que não é muito comum a parte menos concentrada migrar para mais concentrada. Então, o que nós temos aqui? Olha só, com calma, a gente vai grifar os trechos aqui da questão para não restar dúvida. Olha só. Vamos lá. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada. Então, olha aqui, a pressão, olha só, está sendo aplicada na câmara com água salgada. Essa água salgada contém uma concentração muito elevada de íons. Concorda comigo? Uma concentração elevadíssima de sais. Se eu aplicar uma pressão, a água que está aqui, ela vai migrar, tá vendo? Olha só. Aplicando-se pressão na câmara de água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. Essa água aqui, professora, é doce? Sim. E essa do outro lado é água salgada. Então, a água que contém maior concentração de íons é a água salgada. E reversa por quê? A osmose é reversa por quê? Porque o natural, porque o comum seria a água doce, né? A água presente na água doce, né? Obviamente, ela iria tentar migrar para a água salgada, buscando equilibrar aí as concentrações em termos de presença de minerais, né? O menos concentrado iria ser conduzido para o mais concentrado, né? Só que na osmose reversa ocorre completamente diferente. O mais concentrado ali, a água sai do mais concentrado para o menos concentrado, né? Ou seja, a água sai da água salgada purificada, ela já vai sair. E sai em direção à água doce. E em que consiste esse processo? Por que ela é tão importante? Esse processo que permite a transferência de água, a purificação da água salgada para a água doce, faz com que aumente-se o nível das reservas de água doce de locais como, por exemplo, regiões com seca extrema, com dificuldades de chuva, né, ser formada para que haja uma retransferência dessa umidade, né? Então, o que nós temos aqui é que para a purificação da água, é óbvio que a alternativa correta é a da osmose reversa. Dá só uma olhada aqui, gente, ó. Observe, aqui nós temos, novamente, para ficar mais claro, água salgada. E aqui nós temos água limpa. Aqui temos uma membrana semipermeável, tá?
Aqui nós temos alguns contaminantes na água salgada, tá? Representado pelas, obviamente, aqui pela maior concentração de bolinhas. E aqui nós temos a pressão que está sendo aplicada. Eu aplico a pressão, a água sai daí, né? Para outro lugar. A água ela vai tentar se distribuir, né? E aqui temos a água pura, como vocês podem avaliar. Aqui nós temos osmose inversa ou reversa, o que vocês preferirem. Porque o mais comum é a água, ela sair, né, obviamente aqui da água limpa para a água salgada, para reduzir, para equilibrar essa concentração aí. Porque pense, a água salgada tem mais metais, mais minerais, mais contaminantes do que a água pura. Então, é preciso eu colocar mais água na água salgada para que haja um equilíbrio de concentração. Isso é osmose. Do menos concentrado para o mais concentrado, a fim de equilibrar. Só que o que acontece? No caso da reversa, eu vou sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Quem vai sair? A água. Ela vai passar pela membrana semipermeável, que só permite a passagem de água. E por que essa membrana é semipermeável? Porque essa membrana ela permite apenas a interação com moléculas de água, não com outras quaisquer moléculas, tá? Então, a direção do fluxo de água é da água salgada, ó, para a água limpa. Então, essa é uma direção inversa do processo comum, né? Ou seja, uma osmose reversa. Assim, eu faço com que a única quantidade de água salgada, de água existente na água salgada, ela seja transferida para a água doce ou água limpa. E assim você consiga purificar essa água salgada, aumentando os níveis da água doce. Eu vou mostrar agora para vocês, gente, esse processo assim de uma forma mais visual, mais dinâmica, para vocês terem uma noção do que é a osmose. Vamos lá, vamos compreender. Pessoal, então vamos lá. Olha só, aqui eu vou estar mostrando o exemplo da osmose reversa para vocês terem uma noção mais dinâmica. Observem que aqui você tem a parte da água salobra, tá? Águas, né, com mais minerais, sais, a membrana semipermeável, onde só permite a transferência de água, e a água doce, que é a ideia que se tem, tá? Aqui são algumas moléculas de sais, como vocês podem observar, e aqui geralmente se observa o processo em que a água, ela vai tentar diminuir a concentração, né, desses sais, saindo da parte onde possui menos sais para a parte em que possui mais sais para tentar equilibrar a concentração. Só que o que acontece na reversa é que você aumenta a pressão na câmara, na parte onde você tem água salgada, e a água ela vai ser transferida para cá, né? Para água doce. Então, eu vou estar removendo água da água salgada, purificando essa água e mantendo os meus sais, né, nessa parte aqui da água salgada. Com o aumento da pressão, essa água ela vai migrar para aumentar o reservatório de água doce. Assim, você consegue purificar a água salgada, porque o processo normalmente ocorre, né, tentando diminuir a concentração de sais da água salgada, a osmose em si, do menos concentrado para o mais concentrado, é onde a água vai migrar. Já no caso da osmose reversa, a água vai estar saindo do meio mais concentrado de metais, como vocês vão observar agora, né? Com o aumento da pressão aí nessa câmara, para o menos concentrado de sais. Então, a água vai sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso não é comum. Para isso é necessário o aumento de pressão, né? E aí, como vocês estão observando na indústria, isso é muito possível de ser realizado graças a uma série de instrumentações que permitem a purificação dessa água, tá? É claro que isso, uma escala industrial, vai contar com sistemas muito mais elaborados, né? Onde esse sistema vai permitir aí a transformação dessa água salgada em água doce de forma mais significativa. Em termos quantitativos, em um volume de água muito maior vai ser tratado.
Aí vocês estão vendo a membrana, a permeabilidade da membrana, né? Por exemplo, pode ser utilizada para análise, por exemplo, de componentes virais. Nós observamos que só passa pela membrana, por exemplo, essa membrana ela é semipermeável, só passa pela membrana o componente da água em si. Aqui ele está comparando com a membrana celular, de tão seletiva que essa membrana é. Então, essa água, ela passa por uma rede de membranas até ser diminuída sua concentração. E a parte do concentrado, ele é removido, né, por outra tubulação. Então, assim, em termos industriais, o sistema de osmose reversa permite a purificação das águas concentradas de sais e de outros componentes metálicos também, tá? Através desses sistemas já bem elaborados, de tubulações bem elaboradas. Cada um desses tubos, eles possuem uma série de membranas acopladas que permitem aí, como vocês estão observando, considerando todo o sistema, um aumento na eficiência de absorção, né, desse concentrado e também da efetividade de tratamento de um volume muito maior de água, né? Aí a indústria pode estar utilizando esse processo para purificação dos processos até mesmo industriais. E o seu revestimento considerando aí todo um revestimento externo por polímeros, tá? Que são utilizados nesse processo aí. Super revestimento custoso para as indústrias, claro, a gente não pode deixar de considerar isso, mas de suma importância, principalmente para alguns processos industriais, mas sumamente para regiões semiáridas, por exemplo, em que se tem alguns reservatórios de águas, né, infelizmente salgadas, e aí a gente tem uma possibilidade, né? Considera-se também algumas regiões que têm uma precipitação menor, como a questão já trouxe para vocês darem uma analisada. Então, aqui é um sistema muito mais elaborado, mas em termos, a gente observa que a osmose reversa, ela parte do princípio sempre de água saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por isso reversa. Porque, do contrário, a água sairia do meio menos concentrado para o mais concentrado, a fim de equilibrar essa concentração. Tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês possam revisar ainda com mais questões. E não esquece de seguir a gente no Instagram, upt.esc, onde a gente vai estar postando lá um monte de questão bacana do Enem para vocês estarem discutindo e resolvendo conosco. Um forte abraço, até breve, bom Enem para todos vocês. Considerando que o Enem está pertinho, conto com o sucesso de vocês na prova do Enem, tá bom? Estamos aqui para tirar dúvidas até lá. Um forte abraço, galera!